Olá pessoal, vim apresentar para vocês o material que vocês estão adquirindo. São 60 páginas de atividades, tá? Aqui eu fiz a impressão do material, eu usei a rascunho, então vocês veem que mesmo na opção rascunho a gente consegue manter as cores e a gente faz economia de tinta na nossa casa, né? Você pode imprimir também na versão comum ou na versão, né, mais elaborada. Mas eu queria apresentar para vocês o material, tá? Então vocês vão receber em PDF e eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem encadernar, como vocês podem ver, é um livrinho bastante espesso, grosso, são 60 páginas com todas as atividades do alfabeto, tá? Então aqui a capa. Ao longo do material, a gente vai ter essas questões do pontilhado. Eles vão estar sempre com uma imagem associada à palavra. Para as crianças que estão em fase de alfabetização, isso é importantíssimo. Ela associar o som a uma imagem, tá? Então, ao longo do livro, vão ter várias atividades de pontilhado para a criança treinar também a melhoria da letra, atividade das vogais. E aí vem as atividades silábicas, tá? Então, a gente trabalha nesse livro só com sílabas simples. Toda sílaba, ela vai ter um conjunto de atividades que é padrão, tá? Então, vai ter inicialmente a letra, aqui para ela reconhecer a bastão, a letra de imprensa, que é a bastão minúscula, né, que a gente chama, e a letra cursiva, maiúscula e minúscula. Mas como o livro é trabalhando a letra cursiva, toda a base dele vai ser a letra cursiva. Novamente, a imagem associada à palavra. E aí, a gente procurou colocar sempre alguma criança, né, para dar uma diversão na atividade. Então, a criança vai fazer a caligrafia da letra B, porque a gente vai começar agora a trabalhar com a letra B. Então, tem a caligrafia. Em seguida, ela vai fazer a cópia. Mais uma vez, uma imagem, né, para deixar a página um pouco mais divertida. Então, ela vai fazer a leitura da família silábica e ela vai copiar tanto a família minúscula quanto a família maiúscula. E aqui embaixo tem um texto, para que não fique aquela atividade cansativa onde a criança vai fazer só a repetição de sílabas. Então, a gente vai trabalhar também com a leitura. Se a criança já estiver alfabetizada, ela conseguir fazer a leitura, ótimo. Se não, se ela ainda está treinando, o adulto lê e aí ela vai copiar o textinho. Você pode brincar com o texto, pedir para ela fazer um desenho. Então, aqui a letra B, ó. A bela baleia não bobeia. Então, vamos desenhar uma baleia. O que é bobear? Então, é um texto onde você pode fazer atividades com seus alunos, com seu filho, com a criança que você cuida, com os alunos do reforço. Pega a bolsa, bota o colar e um batom de arrepiar. Ela sai para abafar. Então, a gente trabalha aqui. A gente pode trabalhar com a criança o desenho, o significado das palavras, o que significa cada palavra. A gente pode fazer um jogo do sino. Eu já fiz isso com alguns dos meus alunos. Então, o que é que eu dizia para eles? Eu já vai trabalhar a família silábica do B. Eu vou escolher um objeto aqui e vocês vão ter que correr para pegar. E aí eu já deixava fácil, né, na casa, em algum lugar. Então eu dizia, a palavra que vocês vão procurar o objeto é batom. E aí ele tinha que correr, encontrar o batom na casa e voltar. Então você faz uma atividade, você pode fazer um jogo, trabalhar com as rimas. Então todos os textos são rimados para a criança entender as terminações, tá bom? Então, toda a família silábica vai ter primeiro a caligrafia da letra base. Em seguida, a escrita e um texto. E aqui a gente vai ter um quadro de leitura e ela vai escolher 3 palavras aqui para escrever nos quadros aqui do lado. Então, ela vai trabalhar mais uma vez a escrita e a leitura e o reconhecimento da letra cursiva. Aqui, complete a sílaba que falta e depois copie. Aqui, mais uma vez, a imagem associada ao texto e a gente procurou colocar as sílabas em vários lugares, ou na página, na inicial da imagem, ou no meio,
para a criança começar a entender que a família silábica B, ela pode estar tanto no início da frase quanto no meio da frase, da palavra. Então, não só trabalhar com a letra inicial, mas a criança entender que na palavra abelha, que começa com A, tem um componente da família silábica do B. Então, essa é a base de todas as famílias. Então, a gente vai entrar no C. Caligrafia, cópia da família silábica, trabalhar o texto, leitura, escolher 3 palavras e completar com as sílabas. E aqui também a gente vai ter a imagem associada ao som, tá? Então, essa é toda a estrutura do livro. Vocês vão ver que a gente tem todas as palavras com a inicial, a imagem, os coleguinhas para eles se identificarem. Ó, as imagens associadas. Então, é um material muito rico. Olha que lindo que tá esse do P. Que você pode trabalhar de diversas maneiras. Esse textinho, como eu falei aqui para vocês, vocês podem trabalhar fazendo jogo, trabalhar com rima, perguntar para que serve, enfim. Então, essa é toda a estrutura do nosso livro, ó. Xícara, o X, o Z, o K, o Y, o W e o Y. E entre as famílias silábicas, vocês vão encontrar alguns jogos, que é um bônus. Aqui eu coloquei no final para que vocês possam ver, mas eles vão ao longo das sílabas, tá? Então, nossa, que bagunça! Encontre a família do D e circule. Depois você pode pintar todo o desenho. Então, ele vai procurar aqui, ó, que tem um DU. Deixa eu colocar mais pertinho aqui para vocês verem. Então, aqui tem, ó, do, dó. Vamos procurar as outras. Dá. Isso aqui é um trabalho de raciocínio que você vai fazer com a criança. Essa questão de localizar um objeto dentro da bagunça trabalha muitos conceitos matemáticos, percepção, atenção. E aí tá faltando o DE, né? Vamos encontrar, ó, DE. E assim ela vai encontrar toda a família do D e depois ela pode se divertir pintando os desenhos. Então tem florzinha, tem criança, tem gatinho, vaca, rato, flor, caracol. Então tem tudo isso para a criança trabalhar aqui, ó. Então esse é um bônus que tem dentro de toda a família silábica. Pinte apenas as consoantes. Então ele vai localizar as consoantes aqui para pintar. Então, ele vai escolher a cor que ele quiser para fazer a pintura. Bom, aqui tem uma impressão repetida. Deixa eu colocar para cá. Aqui, ó, ligue os pares. Ele vai ter que reconhecer onde está o par do B e fazer a ligação aqui. Localize cada parte do desenho e escreva conforme o modelo. Então, aqui a gente tem o submarino. Ele vai ter, por exemplo, essa primeira parte, onde ela está localizada? Ela está localizada no quadrante B2. Ele vai colocar aqui, ó, 2B. Essa parte aqui está localizada onde? Então, ele vai ter que procurar. Onde é que tem esse pedaço? Bom, aqui, ó, ele vai localizar no 3C. E aí, ele vai anotar aqui. E assim, ele vai procurando. Também é uma atividade de trabalho, de raciocínio lógico e de desenvolvimento cognitivo, tá? Tudo isso vai aqui dentro do livro, tá? Pinte as letrinhas do seu nome. Então, a etapa importante da alfabetização é a criança se reconhecer como leitor, como escritor. E aí, ele procurar as letras do próprio nome. Então, meu nome é Leila, então eu vou pintar o E, eu vou pintar o I, o L. Vamos colorir. E aqui a gente tem todo o alfabeto em letra cursiva maiúscula. E ele vai colorir as figuras de acordo com as letras. Então, ele vai associar, ó, A de anel, B de boi, C de cachorro. E aqui também é uma atividade para colorir. Pinte conforme abaixo. A letrinha K de amarelo, a letrinha W de vermelho e a letrinha Y de azul.
Então, ele vai fazer o mosaico de cores aqui, conforme as letras. E aí ele vai ter que fazer o reconhecimento de cada letra. Tem letras misturadas, então tem B, tem P, R. Então, ele vai saber que essas letras ele não pode pintar, porque a atividade é de K, W e Y. Então, também vai dentro do livro essa atividade. Bom, esse é o conteúdo do livro, tá? O que é que eu quero mostrar também para vocês? Aqui você pode encadernar. Então, você pode levar numa papelaria, numa gráfica, pedir para encadernar, imprimir em casa. Ou você pode trabalhar com fichas, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você pode fazer a impressão só de algumas famílias silábicas. Então, se você vai trabalhar na sua sala de aula, no seu reforço ou em casa, você pode imprimir apenas algumas páginas. Aqui tem a impressão do R. E do S. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode furar. Você pode amarrar um barbante, uma fitinha e ir fazendo a fichinha, ou comprar esse material aqui, ó, que vende em algumas papelarias, ou as pastinhas que já vem com esse material. Então, você vai fazer uma espécie de fichário. Então, você coloca aqui atrás, ó. E aí, você vem com sua basezinha. Pronto. E aí você tem um caderninho para você trabalhar. Fica bem legal, né? E não precisa de muito recurso. Se você não conseguir comprar a unidade ou não quiser colocar na pasta, você pode colocar um barbante, uma fitinha e também vai ficar bem legal, tá? Uma outra forma da gente trabalhar com fichas é a gente colocar em pastinhas, tá? Então, eu tenho essas pastinhas em casa, ó. Essa aqui, ela vem com um velcro. E aí eu posso pegar as fichinhas e deixar aqui guardado. Então, é uma outra possibilidade. Esse outro modelo aqui é com um botãozinho. Isso aqui eu comprei em lojas que vendem, lojas de departamento. Aqui tem uma loja chamada Atacado dos Presentes. E aí a gente compra esse tipo de material. E as pastas não têm um custo tão alto, tá bom? Então, esse é o nosso material, treinando a letra cursiva. Eu espero que vocês gostem e que vocês possam produzir muito conteúdo e muitas atividades legais com seus alunos e com seus pequenos. Gente, esse é o nosso jogo da memória, tá? Vocês podem imprimir em papel A4. Eu fiz um recorte aqui de algumas letras, mas vocês recebem eles de A a Z, tá bom? Então, cada letra, ela tem a letra bastão maiúscula e a letra cursiva. E sempre vai ter uma imagem associada à palavra. Isso é importantíssimo para as crianças que estão em alfabetização, para que elas entendam e associem o som e a palavra à imagem, tá? Então, vocês vão fazer um recorte. Eu imprimi em papel fotográfico, e aí já fica com uma qualidade bem bacana. Vocês podem imprimir em papel comum e levar numa papelaria, pedir para plastificar, tá? Leva assim cortadinho, ele pode plastificar e aí você ganha uma durabilidade melhor nas suas peças. Esse é o nosso quebra-cabeça alfabeto. Vocês vão receber em PDF uma página com a base, para que a criança olhe o que ela precisa construir, e uma página com a base dentro do formato do quebra-cabeça para vocês cortarem. Então, vão 2 folhas, uma com a base, outra com o quebra-cabeça para cortar. E aí, a criança ela vai precisar levantar de várias hipóteses de erro e acerto. Ela vai ter que encontrar uma maneira
para fazer a montagem, como todo quebra-cabeça. Mas o quebra-cabeça, ele é um jogo que trabalha muitas sinapses cerebrais, que trabalha muitos conceitos, né, de hipótese, de teste, de erro e acerto. Isso é maravilhoso. É uma ótima atividade cognitiva para desenvolvimento cognitivo. Então, a criança ela vai precisar montar todo o alfabeto, né? Aqui eu deixei as peças fáceis para vocês verem a montagem. Ó, e aí ela vai montar. Vocês podem, após cortar, levar numa papelaria ou numa gráfica para plastificar. Vocês podem passar fita adesiva, sabe aquela fita adesiva larga? Vocês podem passar aqui nas peças, ó. E aí elas vão ganhar uma durabilidade. Vocês podem plastificar. Essas aqui estão impressas em papel fotográfico. Então ela já tem uma espessura um pouco mais firme e a impressão também sai com uma qualidade muito boa. Então, a criança vai montar aqui, ó, ABC, ela vai ter que achar o D. Depois ela vai ter que completar o E. Então, vamos lá, onde é que tá o E? Aqui, ó. E, F. Passa pra cá, ó. G, H, I. Ela vai ter que achar o J. Então, você vai trabalhando dessa forma, ó, para que a criança, ela construa o alfabeto. Depois do J, qual é a letra que vem? Aí ela vai olhar aqui, ó, se esse alfabeto ele vai ter o K. Então, depois do J, ela vai ter que achar a letra K. A letra K, ela é verde com listrinhas, então você também vai trabalhar as cores e a questão da percepção. Então, o K é verde com listrinhas. A criança vai procurar aqui algo que seja verde com listrinhas. Então, me parece que é esse aqui, ó, verde com listrinhas. Então, a criança vai montar aqui, ó. Então, é um quebra-cabeça simples, mas que você vai estar trabalhando diversos conceitos matemáticos, a questão da percepção, reconhecimento das cores. Você pode pedir que a criança diga algum objeto, alguma imagem que vem à cabeça dela com as letras que ela está montando no momento. Então, a próxima letra que formou aqui foi L. O que é que ela pode dizer com L? Livro, lápis. Então, você também pode aproveitar esse momento, tá bom? Então, esse é o nosso quebra-cabeça alfabeto.